Vamos lá, vamos conversar, porque hoje é dia de faladeiras e a mulherada fala mesmo. Tava falando aqui pra Larissa que se eu não olhar o relógio, passa de hora. E a gente conta a história e a gente conversa. E hoje, infelizmente, vocês não estão sentindo o cheiro que tá nessa sala. Infelizmente, um bolinho quentinho da hora. Eu acho que eu vou começar a produção, lembra de fazer toda semana, trazer alguém que tem delícias assim, gente. Porque daí a gente fica, ó... Que delícia, né? Que cheiro bom. Larissa, você perfumou a nossa sala com suas delícias. Obrigada. Seja bem-vinda, Casa Rosa. Obrigada. Conheci finalmente a casa. Sim. Muito lindo seu espaço, Vivian. Gostei bastante. Gratidão, fica à vontade. Volte Tá bom, sempre, volte sempre. Sempre com bolinho. Volte sempre, fica bom. Café a gente sempre garante. Mesmo com o café, com o povo tá falando, o café tá caro, a gente dá um jeito. Te põe menos pó, a gente, né, dá um jeito. Mas sem café faz um negocinho. Não fica, né? Gente, a Larissa, antes da Larissa contar a historinha dela, eu conheci a Larissa lá em 2020. A gente fez a conta aqui em 2022, né? Isso. E aí, gente, é uma história muito legal, muito bacana. E eu fico muito feliz de estar com você aqui hoje, porque eu vim acompanhando essa sua desenvoltura, né? Esse seu progresso, esse seu posicionamento como empreendedora. Sabe assim, 2, 3 anos, como você cresceu em 3 anos? Né? E, enfim, muito, muito, muito feliz, sabe? É muito legal a gente ver esse processo, ainda que a gente não acompanhe tão próximas, mas a gente começa vendo a pessoa, né, e desempenhando. No último festival você arrasou, a gente vai falar sobre isso, mas eu fico muito feliz, estou muito orgulhosa de ter você aqui hoje com a gente, sabe? De estar conversando. Mas eu queria que você começasse contando quem é a Larissa. Olha, essa pergunta não consegui nem responder pra minha terapeuta hoje. Mas eu acho que... Acho não, né, gente? Larissa é uma pessoa muito sonhadora. E uma pessoa que aprendeu com o tempo que não consegue ficar parada. Como a gente estava conversando aqui antes de começar o podcast, eu sou formada em psicologia. Amo a psicologia. Talvez eu volte a atuar assim algum dia, mas essa fome do empreendedor, essa fome de empreender me pegou. Eu falo o bichinho, né? Que picou. E sou mãe de pet. Adoro os meus pets, tanto que Cindy Ló é a junção do nome de 2 pets. Todo mundo pergunta, me chama de Cindy. Me chamou de Cindy, eu atendo. Me chamou de Psyu, eu atendo. Larissa, Lari, eu não tenho esse problema, não. Mas eu acho que isso que me define, sonhadora. Gosto muito de sonhar. E também é uma mulher que faz acontecer. Muito perfeccionista. Então, assim, não gosto de fazer nada pela metade. E esse perfeccionismo, às vezes, também atrapalha um pouquinho, né? Com certeza. Vamos falar sobre isso também. Mas e aí? Desde criança já era assim, vendia pulseirinha, vendia suquinho, vendia serviço? Nunca vendi nada na minha vida. Fazia permuta com seus irmãos em casa? Você sabia que lá em casa tem um comércio local? Sério? Na minha casa tem um comércio local. Antes eles trocavam miojo. Trocava miojo, serviço. Agora eles estão trocando lá, um vende um serviço. Hoje é o seu dia de fazer tal coisa, se você fizer tal coisa pra mim. Lá em casa é uma permuta. O escambo tá aí desde sempre. Lá em casa tem um escambo local. Já existia esse empreendedorismo ou não? Não, foi criado. Mas nunca. Eu quase matava gado enforcado, gente. Que meu avô tinha uma fazenda. Então eu ia pra fazenda quando criança. Eu jurava que ia ser médica veterinária. Jurava! Tudo a ver. Mas assim, sempre fui muito... Não conseguia parar. Minha mãe falava que eu parecia um capetinho andando. Porque eu não parava quieta. Eu sempre arranjava um negócio pra fazer. Aí era fazer abacate com açúcar e fazia de sobremesa, colocava uma acerola em cima. Aí fazia pulseirinha de florzinha que emendava uma florzinha na outra. Aí não sei o que. Aí corria pra cá, corria pro outro. Mas eu sempre fui muito ativa. Mas essa veia de vender mesmo veio agora depois de adulta. Mas a culinária em si sempre veio. Minhas avós sempre cozinharam muito, as duas. Então, sempre culinária assim, é uma habilidade que veio já tá aí há muito tempo. Isso. Mas essa característica da venda em si foi uma veio coisa depois, que veio depois. Fui descobrindo depois. Eu sempre fui... O pessoal que me conhece antes e o pessoal que só me conhece agora acha que eu sempre fui assim. Gente, eu era tímida, não dava bom dia pros outros, não falava oi. Eu ficava assim, ó.
com meu fone de ouvido. Mas não quando eu te conversava nada. conheci, você Eu era mais... você era mais quietinha mesmo. Eu lembro que eu passava assim, na mesa, eu chegava às vezes gravando, né? E você... Oi. Oi, né? E eu falava, Falava como que é? Me baixinho. fala, como que tem aqui e tal. Aí você falava, tá. Eu lembro que você era mais retraída. Aí nos últimos vezes que eu fui, eu falei, Depois que essa menina trocou de lugar. com o microfone, andando na feira. Eu falei, meu Deus, que legal. Que muito legal. Foi uma construção mesmo. Sim, não é da hora pra... Não, do dia pra noite. Muita gente pergunta isso, com certeza. Sim, muita gente ainda pergunta como que você grava, me ajuda a gravar, me ajuda a ter essa desenvoltura. Gente, as primeiras vezes eu ficava 50... Gente, eu gravava 50, 60, 100 vezes o mesmo vídeo. Parava na frente da câmera, porque a gente acha que tem que ser o vídeo perfeitinho. Hoje, minha filha, no primeiro take, não deu, vai ser esse mesmo. Eu gaguejando, eu falando. Isso mesmo, não tem esse negócio, não. Antes eu ficava, não, falei bom dia errado. Vou gravar de novo. Aí eu gaguejava na próxima frase. Aí gravava de novo, aí gravava de novo, aí gravava de novo. Gente, naturalidade hoje em dia vai na primeira. Se não foi também, eu vou postar o que foi na primeira. É, aqui também. Aqui a gente se errou, vai o erro também. O erro vai porque o erro faz parte do processo, né? Sim, não é com perfeito, certeza. Não existe perfeição, né? E aí, então, em algum momento, você terminou a faculdade, começou a chegou a atuar na área, né? Cheguei. Eu atuei 1 ano e meio em psicologia. 1 ano e meio? Foi 1 ano. Acho que foi 1 ano, mais ou menos, que eu atuei em psicologia. E eu parei quando eu fui fazer a minha primeira feirinha. Aí, gente, o bicho, ele picou assim mais fundo. Nesse tem 1 ano que você estava na faculdade, você já vendia? Já, é que assim, eu comecei a faculdade em 2016. Fiz psicologia, comecei a ter assim de law em 2020. Foi um processo, entrou dentro de um processo de luto que eu tive. Fortíssimo, e comecei a vender dentro da faculdade. Então, 2020, 2021 eu ainda estava atuando, eu ainda estava vendendo na faculdade. Terminei a faculdade no meio de 2021, eu atuava na psicologia e atuava vendendo. A minha vida era um caos total. E aí eu lembro até hoje, eu fui, acho que em fevereiro, na feira da Zildinha, inclusive um beijo, Zilda. Maravilhosa. Maravilhosa. Eu fui lá em fevereiro, tava lá no shopping Goiabeiras, eu amo shopping também. Andamos ali na feira, eu falei, Ângelo, como será que faz pra participar? Como que conversa? Será que tem alguma coisa? Fui pesquisar no Instagram, nas redes sociais. Gente, tudo eu fuçava. Eu não chegava perguntando como eu tinha vergonha de conversar com as pessoas. Pessoa, né? Tudo eu fuçava, passava horas na madrugada vendo vídeos, tendências, nananã. E aí eu achei o Instagram da feirinha e lá tinha o número da Zilda e mandei mensagem perguntando se tinha vaga, se como fazia para entrar, se era aberto, se era fechado. E aí ela falou que tinha, né, como entrar. Entrei e foi dia 8 de abril, aniversário de Cuiabá, eu nunca esqueço, minha primeira feirinha. Aí depois daquilo, eu tava montando um consultório onde hoje é a minha loja, na Fernando Correia. Aí eu lembro que eu virei pro meu pai e falei, pai, eu não quero consultório não. Eu gosto de empreender, eu gosto de vender os meus doces, eu gosto do chamego ali, da hora de conversar com as pessoas, de interagir, de ouvir as histórias de uma maneira mais dinâmica, né? Porque na clínica é muito legal, é muito bacana, muito gratificante atender os pacientes, mas não é tão dinâmico. É outra proposta. É outra proposta. Totalmente diferente, as duas profissões têm meu coração. Acho que muito da minha desenvoltura e do que eu pego aqui, do que eu pego ali, tem a ver com também certeza. Do meu curso. Eu falo, se você não atua na área, você não perde nada. Conhecimento é para sempre, é algo que ninguém pode tirar. Aplica nas outras coisas. Com certeza. Faz. Com certeza. E aí, o que aconteceu? Aí você falou, pai, não vai ser consultório. Tava lá terminando de construir, aí ele falou, tá, e você quer abrir a loja? Eu falei, não, eu acho que ainda não tenho. Não é o momento, não tenho nem público ainda pra abrir uma loja. Um defeito que eu tenho, hoje é bem menor, mas que eu tinha bastante a duvidar
do meu poder ali de Mas sinta-se abraçada, colega, porque tem um empreendedores. monte. Aí Tem um eu monte, lembro que assim. quando eu comecei nas feirinhas, e aí eu falava muito, comecei a falar mais, e aí o pessoal vinha e falava, nossa, vi os seus vídeos, que legal. Você parece uma pessoa muito legal, muito simpática. Eu falo, gente, as pessoas vêm. Elas assistem, eu não tô falando sozinha, porque a gente tá falando ali na câmera, sozinha no espaço, a gente não tem dimensão que a outra pessoa do outro lado tá vendo. Sim. E aí foi quando eu vi que eu não tava falando sozinha, eu tava falando de pessoas para pessoas. E aí eu entendi o que é vender no Instagram. Eu não tô vendendo um produto no Instagram, tô criando uma conexão com os meus clientes. Que legal. Porque a gente tá numa rede social, a gente não tá num E aí, site de dessa vendas. primeira feira surgiram... Foi surgindo Abrindo Leque. Aí eu fui pra da Suelen. Um beijo, Suelen. Encontrei ela semana passada. Sueli tá com evento agora em março, se eu não me engano. Tá, ela tá com um super evento, tá bem bacana. Tem até que mandar mensagem Que ir pra pra ela. lá, Tem que ir fazer lá. um ao Preciso vivo, ir lá uma fazer live. Um vídeo, isso. Vou até anotar Foi pra não quando eu esquecer. conheci a Vivian. E aí, aí eu fui pro Hemocentro e aí foi Abrindo Leque. Eu sei que do nada, quase todo dia eu tinha feira. E aí foi embolando e como... Eu sou muito proativa, emendei uma coisa na outra, e aí era dia, não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha horário, era meia-noite, 3 horas da manhã, 10... Horário que for, eu tava trabalhando. Quase que eu caio no burnout, gente. Por pouco, seguramos. Não, é porque é que vem o bonde da oportunidade. Sim, que eu falo. a Você gente tá quer ali, você abraçar tá o mundo. começando. E todo mundo passa por isso, né? E vai. E é engraçado isso. Eu vou fazer uma pergunta pra você que fizeram pra mim. E eu até respondi na minha caixinha de pergunta que vai sair na dia 14? Dia 14, Uhum. tá? Na caixinha da programação do dia 14. A pergunta é: se você pudesse voltar no início, o que você faria de diferente? Não é diferente no sentido de tipo, me arrependo, mas com a experiência que você tem hoje. Uhum. O que você faria de diferente? Não no sentido de mudar o Sim, destino, destino. mas de melhorar. E aí, no dia, eu respondi pra mim mesma, lá na caixinha que eu vou colocar pra vocês, que eu teria mais constância em algumas coisas e não teria tanta pressa. Por quê? Quando a Sim. gente começa, a gente quer fazer tudo de Quer uma abraçar vez. o mundo. E aí tinha época que eu tava muito empolgado, o cavalo paraguai, né? Flup, saía boa de arranque. Só que chegava lá no meio. Então aí eu falei, se a Vivian de hoje pudesse aconselhar a Vivian que começou a empreender, eu ia falar assim, Vivian, faz só 3 vezes por semana, faz 4, não precisa fazer todos os dias, né? Porque o poder da constância é muito mais do que a quantidade, né? É mais sobre a constância. E pra Larissa? Eu acho que um pouco dessa paciência de ter a constância de entender que não precisa abraçar o mundo, eu acho que tudo acontece no tempo, num determinado tempo. Não tem como você crescer em 6 meses o que você não tem experiência para. Então eu pediria para ela investir mais em conhecimento, em experiência e ter um pouco mais de paciência que as coisas vão acontecendo. E é bacana. Porque se você começa a desesperar, fica muito, muito difícil, é muito angustiante não ter essa paciência das coisas irem acontecendo. E gera frustração, né? Porque Com você certeza. se cobra. É o se dia cobra. todo se cobrando. E aí não vem naquela mesma cobrança que você faz, você se frustra, você Sim. fica triste. Aí você começa a duvidar da tua capacidade. Com certeza. Mas e aí? Então, no começo não foi já direto lá pro seu espaço, você Não. ficou fazendo as feiras. Comecei em casa Gente, mesmo. olha aí. E sabe por que eu faço essa questão de perguntar e de fazer? Porque tem um monte de gente que tá em casa com o sonho engavetado. Sim. Na gaveta, no coração, no pensamento, no papel. E não começa porque, eu não tenho um espaço. Sim. Porque eu não tenho todo o dinheiro. Porque não vai ficar... Aí, ó, Larissa começou também. Era em casa. Gente, olha, eu comecei do jeito que deu. Não foi assim planejado. Um dia eu falei, acho que eu poderia começar a vender os doces. Meu irmão também que veio. Nossa, seus bolos são tão gostosos. Por que você não começa a vender também para as pessoas? Então, começa do jeito que dá.
na sua realidade, não espera um momento perfeito, não espera ter os utensílios perfeitos, faculdade, experiências. Eu tenho um amigo, assim, de anos, que ele é formado nessa área de alimentação. Aí eu conversei com ele também me ajudou bastante na época. E ele encorajou também, Larissa, não espera, porque eu queria fazer uma faculdade para me autorizar a poder trabalhar com isso. E ele falou, não espera, vai fazendo, faz cursos. Aí eu fiz aqueles cursos menores específicos de bolo, de doces. Fui fazendo os cursos menores ao invés da faculdade, que é mais geral, né? E fui começando do jeito que dava. Eu lembro que eu fui na Multipar, eu fui com um bowl, eu comprei um bowl grande de inox, comprei um fouet, um batedor, 2 espátulas e 2 formas de bolo. Comecei assim, e fui lá no mercado e comprei rapidinho 2 farinhas, 3 leites condensados, 3 cremes de leite, porque eu só queria fazer um de cada para poder ver se vendia. E foi aos poucos, comecei com bolo e torta de limão, que eu gosto muito. E foi aos poucos, vendendo pra família, pros amigos. Aí os amigos dos amigos conheciam e foram pedindo. E aí vai virando uma bola de neve. Muita coisa, muito movimento veio Sim. através do seu movimento, né? Se você ficar parado, o movimento não vem. Quanto mais você movimenta, mais É verdade, perfeito. você vai pra frente. E não vem mesmo, não adianta, gente. Ficar esperando milagre, né? Sim. E aí dentro disso você tava lá indo nas feiras, correria de noite, e aí tava ali ainda fazendo no teu apartamento, ou já que momento que você entendeu assim? Eu fui expulsa. Que momento que você se permitiu? Eu fui expulsa do apartamento, né, mãe? Gente, Um beijo, mãe. Gente, ela não se permitiu, ela foi expulsa. Um beijo, mãe. Fui expulsa. Tudo bem que eu já queria sair, mas fui meio que expulsa, tal. É porque começou a crescer muito rápido. Do nada. Cresceu muito rápido, não cabia nada. Tinha trem lá em cima, na parede, na cozinha, no quarto e não sei o que. Aí minha mãe falou, Larissa, não tá na hora de você procurar um espaço? Gentilmente, né, mãe? Gentilmente, com amor. Acho que tá na hora de você procurar um espaço, nem que seja só pra você produzir lá dentro, não precisa ter porta aberta. E eu falei assim, tá. Então tá na hora, né? Tá na hora. E aí fui em 2023 pro meu espaço. Então eu fiquei quase 3, 4 anos dentro do apartamento. Desenvolvendo ali. Gente, era um caos. Eu tenho 5 cachorros. Na época eu tinha 3. Mas eu tenho 5 cachorros hoje. Não dá mais. Não dá mais. E aí você foi aí você decidiu ir pra esse espaço que antes ia ser a sua clínica e aí E virou... agora é. Mas quando foi, já ateliê. foi porta de atendimento ou era só produção no início? Já, então, esse foi um dos embates. Eu comecei produzindo lá. E aí eu porque queria abrir uma portinha pro pessoal entrar. E sem estudar um pouco o público de abrir a porta, como seria, né? E na época eu tinha ajuda do meu namorado, o Ângelo. Sim. Hoje ele já atua na área dele de TI, então eu trabalho sozinha hoje. Eu e Deus. Então acabei abrindo a portinha em 2023 também. Eu fui lá pro espaço em julho, eu abri a porta em setembro e fiquei 1 ano e meio com a porta aberta, até meio do ano passado. Só que aí o Ângelo foi pra área dele, então eu tava sozinha. Gente, manter uma loja somente, não dá. Tem que ter ajuda, você tem que contratar alguém. Sim. E o meu público, 95% era delivery e as feiras. Então não tinha porquê Manter uma estrutura. eu me desdobrar para manter aquela estrutura aberta. Sim. Então, para atender melhor o delivery, atender melhor os meus clientes de encomenda, atender melhor os meus clientes das quase feiras, tudo, né? que é quase tudo, acabei fechando o espaço. Mas hoje o pessoal pede muito para abrir. Eu acho que como eu fui crescendo mais um pouquinho, né? O pessoal pede bastante para voltar. Tá lá. Do jeito que eu montei, tá lá fechado. Sim. Só abrir a portinha. Mas a produção ainda... A produção ainda é lá. Então é isso, é fases, né? E bacana você falar sobre isso, porque tem pessoas que pensam assim,
Ai, mas parece que eu vou andar pra trás, né? Ah, Tem não, isso. não, mas tem gente que tem Vivian, isso. terapia, muita análise, tá? Se eu não tivesse em terapia, não ia estar acontecendo isso, não, porque eu Mas eu já pensei. vi gente assim. Olha, aqui no Conexão, vou até trazer 2 exemplos pra vocês e você vai ser a comentarista, tá? Vamos Meu trocar Deus. aqui, ó. Nós temos aqui algumas empreendedoras. Como a comunidade tem 6 anos, o que acontece? Dados na internet, pode procurar, o Sebrae vai. A maioria dos negócios fecha em quantos anos? 2 a 3 anos. Então, por aí. Tem uns que até dão mais tempo, né? Mas vamos por aí. Então, em 6 anos, a gente vê negócios abrindo e fechando, né? Então, estou 6 anos acompanhando negócios, estou 6 anos vendo gente abrir, gente fechar, né? Ou gente mudar, Sim. né? Mas, gente, agora eu vou falar. Até pra gente fechar, porque é uma decisão, fechar um ciclo e começar Sim. uma outra coisa, a gente tem que fazer isso estruturado. De decisão tomada de uma forma consciente. Para quê? Para não doer, para não virar um arrependimento, para não chegar no momento que, em vez de ficar saudade, fica raiva, porque você demorou Sim. demais, passou do tempo de tomar a decisão, começa a gerar conta, gerar problema. Em vez de ficar uma lembrança boa da época daquilo que você fazia, fica uma lembrança ruim. Então, essa decisão apoiada, Ela não é do dia pra não, noite. gente, assim, você tem que tomar uma decisão. Então, vou trazer essa informação para vocês que são empreendedoras, o seguinte: tudo que vocês forem tomar de decisão que vai impactar, pensa um pouquinho como fazer. Sim. Pensa como que você vai responder. Pensa como que você vai... Não é porque você tem que dar uma satisfação para o mundo, mas não é porque você tem que estar forte para quando vir de lá para cá uma informação, para você saber se... Sabe? Sim. Não é se blindar a palavra, mas para você... Não, Eu vou te foi falar. um momento... Eu acredito que o maior superpoder do empreendedor é o equilíbrio emocional. Então, se você não tá com um equilíbrio emocional, psicológico ok, vai bagunçar todas as áreas, tanto as pessoais como a business. Então, tenta manter, procure ajuda ou se você terapias, faça mentoria, a Vivian é mentora também. Então, assim, eu acho que é o superpoder do empreendedor, sim. Conseguir inteligência emocional e equilíbrio emocional. Porque se você não tiver isso, você é engolido. E aí desiste, né? E o que acontece? Você vai falar assim, vender caneta não dá dinheiro. Ou- Vender caneca não dá dinheiro. Vender serviço é horrível. Vender foto tá fora de cogitação. Vender bolo não dá. Uhum. Nada vai dar, porque o problema não é o negócio. O problema está em você. Então, mulheres que empreendem ou querem empreender, pensa nisso. Faz um busca aí. Se você não consegue sozinha, busca ajuda. É terapia, é mentoria, é curso, é Sim. qualificação, é conversar, é andar com empreendedores, é outro, né? E dentro desses... vamos falar sobre isso também. Dentro desses movimentos, o quanto foi importante para você caminhar com empreendedores? Eu falo que hoje participar de feirinha não é só vender, também é troca entre pares. Porque se você... É assim, o ser humano é um bicho estranho, gente. Você tá pensando que você tá sozinho, sempre tem alguém que tá no mesmo barco que você. E parece que a gente se sente melhor vendo que tem alguém que está junto com você ali no mesmo barco. É verdade. Não é? Então, a troca entre pares, a troca entre outras pessoas que estão no mesmo ambiente com que você, porque assim, eu converso muito com os meus amigos, mas o seu amigo às vezes é médico, é advogado ou é outra profissão que não tem essa dualidade, essa emoção, essa montanha russa, entendeu? Então é sempre bom conversar com outras pessoas que sabem o seu dia a dia. E você se sente até um pouco mais calmo de entender que tá tudo bem, vai se ajeitando que vai passar, vai ajudar. Você vai conseguir ir se ajeitando por aí. E aí, mulheres, olha lá, parece que eu vou pegar o gancho. Mulheres empreendedoras tem que conversar com mulheres empreendedoras. Sim. Aí você é uma mulher empreendedora que empreende sozinha, solamente, como a gente chama aqui de eu presa. Entendam que eu presa não é de estar presa. Tem uma raiva quando as pessoas acham que é eu presa de presa. Não, gente, é a palavra empresa, eu mais empresa, eu presa, não é de presa, né? De vez em quando eu vou em umas palestras, as pessoas falam isso, me incomoda muito. Mas aqui é meu podcast, eu posso falar o que eu quiser. Então, é eu mais empresa. Então, eu sou uma eu presa. Eu sou uma empresa que eu tenho que comandar todos os meus papéis num momento que eu ainda não tenho condições de pagar alguém para delegar ou terceirizar. Sim. Hoje eu nem sou mais eu presa, mas assim...
80% do meu tempo eu sou, né? Eu tenho Sim. pessoas jurídicas que prestam serviço pra mim. A gente hoje usa muito, né? Faz permuta, faz parceria, Sim. né? Enfim, tem hoje a Nicole. Que Tem os freelancers. Nicole tá trabalhando hoje aqui, fazendo os vídeos pra gente, de, né, social media. Tem a Bárbara que faz social media. Tem o Hugo que me ajuda, né, na parte de foto, de vídeo e outros, né, assuntos aleatórios. Então, assim, a gente tem as pessoas que nos ajudam. Mas vamos lá, trazendo o gancho da Lari. Você é médica. Quando que fazer um rap de vez em quando com as médicas, não faz? Faz. Pessoal do hospital, Sim. da clínica, sei lá, você trabalha num banco. Não tem aquela coisa, vamos reunir hoje, vai o gerente, vai não sei o quê. Então, Sim. você tá fazendo o quê? Você tá trocando, aí você empreende sozinha. Você é uma mulher empreendedora, empreende sozinha. Você vai conversar com quem sobre o seu negócio? Com quem? Com seu marido? Com seu filho? Com seu... Tudo bem, até vai. Ele até pode entender, mas pode. não vai ser a mesma Você vai ter que coisa. conversar com outra mulher que tem a mesma dor que você. O que a Larissa tá falando, tá no mesmo passo que você, tá no mesmo barco Sim. que você. Eu tenho uma dificuldade financeira, eu também tenho. Eu não consigo fazer isso, eu também não consigo. Eu já passei por isso. Sabe o que você faz? Você vai lá em tal lugar, você fala com a Vivian, não, você fala com a Zilda, não, fala com a Suelen, não, vai lá na Kátia, não, vai lá no conselho, não, vai no Sebrae, vai aqui, não, entra nesse site, né? Então, assim, as pessoas sabem os caminhos. Aí Sim. você tá sozinho, você não se abre, você se frustra, você fecha o negócio. Nem abriu, já fechou. Fechou na sua cabeça. Porque Sim. você pensou e você mesmo já fechou o negócio. No mesmo tempo. E fica aquela culpa também de não ter conseguido ir mais pra frente. Às vezes nem fecha, mas fica tão doloroso e continuando insistindo naquilo sozinha. E às vezes ter essa conversa, esses bate-papos faz muita diferença. Puxando a língua da Larissa agora pro meu lado, aquilo que eu ensino e ajudo vocês, como você concilia todos os seus papéis hoje, entendendo que você falou pra mim, agorinha, que você quase chegou no nível De burnout. Então hoje, como você, depois de passar todos esses processos... É porque, assim, é uma história um pouco longa. Além do burnout, eu tive um luto em 2020 e tive um luto em 2023. Sim. Então, depois desse luto em 2023, eu descobri que eu tenho tempo. Hoje, o meu lema é: eu tenho tempo. Bonito isso, eu tenho tempo. Acho que vai ser sua frase. Vai ser minha frase, eu tenho tempo. Então, assim, se uma amiga me liga e fala: eu preciso muito sair e conversar. Você tem tempo hoje? Tenho tempo hoje. Como? Não sei. Vou arranjar esse tempo. Meus avós vão me ligar e vão pedir: pode vir aqui, tô com saudade. Tenho tempo. Dou um jeito. Então, eu entendi de lá pra cá que nada... Eu sou uma pessoa muito pragmática. Então, pra mim, céu é azul, preto e branco, 880. Eu descobri que nada é tão inflexível assim. A gente precisa dar um tempo pra cabeça, porque eu não tinha descanso, eu trabalhava de segunda a segunda. Hoje, pra mim, o domingo é sagrado, eu não trabalho domingo, salvo muitas exceções, festival de chocolate, alguns festivais esporádicos. Né? Mas o domingo pra mim é sagrado, é o dia de fazer nada, é o dia de pintar, gosto muito de pintura, gosto muito de ver filmes, séries. Eu acho que foi um divisor de águas entender que tem tempo pra fazer as coisas, a gente não tem que correr contra o relógio. O coelho da Alice não tá atrás da gente o tempo todo. E ela tem tempo, e você tem tempo? Você que tá nos acompanhando tem tempo? Uhum. E como foi importante? Mudou tudo, né? Muda tudo. Né? Hoje você não deixou de ser produtiva na Cindy Law? Não. Você não deixou de ser filha, de ser neta, de ser namorada, de ser mãe de pet, de fazer, de repente, seus movimentos sociais? A gente vai tentando, né, gente? Tô falando aqui, parece que eu sou Buda, alguma coisa assim muito elevada, mas não, a gente peca, a gente chora, a gente tem aquelas, né, aqueles momentos, mas a gente vai tentando levar, sim. Com certeza. Tudo no equilíbrio. Tudo que é demais é muito difícil. A grande verdade é que você trouxe essa fala, e a Muriel, que veio um pouco antes falar aqui, a gente precisa entender quem a gente é e o que a gente quer. Exatamente. Então, quando você entende quem você é e o que você quer, e aí isso vira prioridade. Sim. Então, quando você fala, mas por que eu tô aqui mesmo? Então, esse ano a minha prioridade é isso, então é isso. Então, nada pode
ultrapassar a prioridade. Sim. Esse ano eu fiz um combinado comigo mesmo no final do ano. Agora eu tô falando porque tá acontecendo, tá, gente? Agora eu esperei. Agora pode. Eu esperei passar um tempinho, virar rotina pra me começar a falar. Esse ano eu falei que eu ia me dedicar a ler mais, porque eu estava um pouco, né? Não estava tão disciplinada com a leitura. E eu ia também incluir bons hábitos, dificultar os maus hábitos esse ano. Então, aí eu pensei na questão da atividade física, Sim. um pouco da alimentação, da suplementação e também de ter um tempinho para realmente escrever, porque eu amava escrever. E aí eu falei, não, esse ano eu vou... Eu conversando comigo, eu em dezembro, Deus, e eu conversando e tal. E aí eu falei, não, esse ano eu vou começar, mas aí eu vou começar pela leitura. Então eu coloquei alguns mini objetivos, que não são tão grandes assim, mas esse ano isso ia ser prioridade. E eu comecei em janeiro fazendo, né? Deu fim. E foi muito engraçado, porque às vezes aparece um monte de convite, oportunidade de trabalho, disso, Sim. daquilo. Aí eu falo, mas peraí, o que eu combinei comigo mesmo esse ano? Leitura, escrita, ter os bons. Isso vai atrapalhar esse combinado? Vai. Não. Recuso. Não, desculpa. Pode ser mês que vem? Esse Sim. mês não dá. Né? Ah, entendi. E eu ia e também continuar fazendo o que eu amo, que é atender as minhas pessoas, dar as minhas aulas, até fui Sim. passar pra você. Minha salinha de aula, que é o lugar que eu mais amo estar, essa sala, eu sou encantada com essa sala, porque eu gosto, é o momento que a gente transfere o conhecimento, Sim. recebe conhecimento, vê as pessoas saírem de lá aprendendo uma coisa nova, que vai colocar em prática na vida dela. Ave Maria, minha satisfação diária. Então, assim, gente, o que é prioridade pra você? Isso foi uma escolha pra mim esse ano, mas o que Sim. você escolheu? Ah, eu escolhi acordar mais cedo? Não, eu escolhi ser mais organizada financeiramente? Não, eu escolhi aparecer mais no digital esse ano? Eu escolhi ter tempo de qualidade com a minha família, porque é uma coisa que eu estava deixando de lado. Eu escolhi cuidar da minha saúde, eu escolhi descansar, eu escolhi trabalhar mais, porque ano passado eu fiquei um pouco parada, não sei. Entendo que é a prioridade para você. E aí, isso daqui é inegociável. A Larissa falou o que é negociável para ela agora, vocês ouviram? Domingo, eu não trabalho. Inegociável. Em situações esporádicas, que já Abre está no exceções. planejamento dela. Mas possivelmente você pode ter certeza que tem um dia de descanso ali depois daquilo que ela Sim. tira pra dar uma descansada. Geralmente segunda, né? Porque as feiras terminam faz domingo. isso. Quando acaba a feira, ela viaja. Sim. Às vezes até ela pega um trabalho, viagem, igual ela fez agora passado. Uhum. Ela vai produzir casamento das E já amigas, viagem das emenda- amigas. E ela já passeia e trabalha, porque ela também é viciada em trabalho, né? Mas Somos ela todas. Não, mas agora ela tá ao máximo, minha filha. Dá o dia que ela falou, meu celular não... Você viu eu sumir da rede social, já sabe onde eu tô. Aí eu descobri onde que é, eu fui visitá-la, no lugar que ela se esconde. Agora eu falei que eu já sei o endereço. onde Já ela se vai esconde. poder ir lá. Mas ela precisava de um lugar, deixa Sim. pra descansar. Realmente a gente precisa Então, eu encontrar esse lugar. Eu acho que tudo são prioridades mesmo. Então, para eu equilibrar a Larissa empreendedora, eu precisei entender que precisa existir a Larissa pessoa, o CPF, né? Eu tava Sim. colocando muito o CNPJ em cima de tudo. Nada me fazia parar, nada. E aí aconteceu esse fato, eu entendi que Eu tenho tempo. eu tenho tempo. Não é arranjar tempo pra fazer tudo ao mesmo tempo, mas tenho tempo pra parar, pra respirar, pra entender o que tá acontecendo e voltar. Eu tenho só 28 anos ainda. E tem uma outra coisa também, às vezes a gente fica nessa correria desenfreada, eu não gosto dessa palavra correria, Sim. porque eu falo que a pessoa quer corrida desorganizada, É. né? Eu tenho esse lema. Mas assim, nessa busca desenfreada no ter, a gente A gente perde o ser um pouco. atropela as grandes oportunidades de ouro que estava ali para nós, Sim, né? com certeza. Então, assim, quando a gente fica nessa busca desenfreada, fazendo por fazer, porque eu tenho que ter as coisas, porque eu tenho que pagar, porque eu tenho que comprar, porque eu tenho que estar, e aí eu deixo de ser, porque eu não consigo olhar com atenção pra você, porque eu tô aqui, mas já tô pensando no próximo compromisso, ou eu tô aqui, né? Que hoje em dia é a falta de educação maior do mundo, que é essa. Eu tô aqui, mas tô aqui, ou eu tô aqui, tô assim. Já deu o horário. Nossa senhora, aquilo me irrita. Parece uma de choque, sabe, tornozeleira? Que tá na pedra. A pessoa tá Fica, olha. É porque a pessoa tá presa a alguma coisa. Aí a pessoa fala, não, mas eu não vou usar o celular na sessão aqui, faço isso. Mas vai ficar olhando pra essa algema aí o dia inteiro? Falei, pode arrancar esse relógio. Ah, não notifica, Viva. Então tá bom. Se for só pra olhar a hora, ok. Mas se for ficar... Toda hora olhando Porque a pessoa fica notificação. assim, né? Não quero não brigar. Aqui não.
Não, por quê? Porque é o momento de você se desligar, se desconectar e viver o momento. Mas é muito forte isso. E aí, contando, trazendo aqui pra galera, quem quiser conhecer, quem quiser contratar, quem quiser te ver, conversar com você, porque você é maravilhosa. Conta pra Hoje gosto bastante de conversar. Olha, para vocês que querem acompanhar o trabalho, é @CindyLoBolos no Instagram. Hoje estamos somente com delivery próprio e feirinhas. A nossa feirinha semanal, que estamos toda semana, é lá no Shopping Goiabeiras, a feirinha cuiabana. Toda sexta e sábado das 8 da manhã, das 10 da manhã às 8 da noite. Bem bacana, gente. A feirinha cuiabana tá É incrível. linda, linda. A Zilda tem esse projeto aí há anos, né? Eu posso estar falando besteira, mas eu acho que ela é pioneira. Né? Eu posso falar besteira. Se eu estiver falando, vocês podem me corrigir, que eu não tenho problema em ser corrigida, não. Mas se não é uma das, né? E a feirinha existe há muito tempo. E agora tem espaço fixo, né? Porque antes acontecia. Agora temos uma loja, ou era gente. ou era na Alameda, ou era ali no corredor. corredor. Agora não, tem uma loja muito linda que ficou. Eu fui lá no primeiro ou no segundo final de semana, não me lembro. E tá uma graça lá, toda decorada, né? Trazendo a temática da nossa cidade. E a música é cuiabana que tava tocando. Sim. Ele tocou até lambadão, até rasqueado. Lambadão o dia inteiro. Gente, não dá pra ficar parado naquele lugar. Começa o lambadão, a gente já começa a mexer. É impossível ficar parado. E é bacana que tem a parte ali do artesanato, Sim. dos presentes, de roupas. E as comidinhas gostosas. Tem a parte das delícias. Tem um lugar pra você sentar, uma mini praça de alimentação. Sim, já pra dentro, sentar, né? pra comer ali. Ou você pode levar pra casa. É verdade. Só passar lá, já tá no Goiabeiras, passa ali, pega... Ó, entrou no Goiabeiras assim, ó. Vira pra cá, pra esquerda. Já tá ali. Feira é algo em frente a Lança Perfume. Lança Perfume, lembrei. Feira é um assunto bem legal, porque assim, o pessoal vai pra feira achando que too much, o máximo da feira é só vender. Gente, a feira não é só pra vender. Falo isso. Todos os meus clientes fiéis que me pedem, assim, quase toda semana, que já são muito, muito fiéis, eles vieram das feiras, eles vieram pra ficar. Feira é networking, feira é conexão, não é só venda. Perfeito, entenderam, mulheres empreendedoras, que vocês têm um desespero. E eu sempre falo para as meninas, elas perguntam, Vivi, vale a pena em tal feira? Eu falo assim, qual é o valor do investimento? Independente de quem seja. Vivi, é tanto. Se eu tenho liberdade de conhecer a vida financeira daquela mentorada, eu falo assim, dentro da sua realidade hoje, isso cabe pagar esse investimento? Não, mas se eu vender tantos, eu pago. Falei, não. É investimento. Negativo, não é. negativo. Se você vender tanto, não esquece, essa conversa não existe. Quanto é? Sei lá, R$200. Vou dar um exemplo. É 300. Você tem esse valor para investir? Eu tenho. Então, invista. Não vá esperando. Mas se eu vender tantos vezes tanto, vai dar 400, aí eu vou pagar esse, aí eu vou... Esquece. Não tô dizendo que você não vai pra isso. Em especial quem vende comida, né? A gente sabe como é. Mas não vai pra esse pensamento de escassez. Não é que não é... não é pra venda. Sim, gente, todo mundo gosta de vender. Todo mundo gosta desse aqui. Mas não é só isso. Tem todo um por trás. E quando você vai com... Não, eu vou fazer esse investimento. Muitas vezes você vai focado, você vende muito mais. Sim. Não vende? Vende. Foi aqui, ó. Prova viva de todos os movimentos que você... E algo muito importante que o pessoal não tem paciência. Não é na primeira e não é na segunda feirinha que você vai estourar. Gente, estou desde 2022 há 4 anos em feiras. Para você conseguir um espaço que as pessoas vão te buscar na feira, elas vão atrás do seu produto. Se você não tá lá, ela vai te mandar mensagem no seu WhatsApp ou vai perguntar pra alguém: cadê eu vendo muito um dos meus produtos mais famosos nas feiras são os pães de mel. Cadê a Cindy Ló? Eu queria o pão de mel. Gente, pra chegar nessa frase foi ali quase 1 ano. Então tem gente que não tem muito essa paciência. Se você ainda tá nesse percurso, continue que ele vai chegar. Seu produto é bom, seu produto é de qualidade, então vai chegar. Não é assim do dia pra noite. Ele vai chegar, vai acontecer. É um fato. Processo. E aí tem que ter paciência, porque nada é da noite pro dia, né? Tudo demora um tempo. Uma vez eu vi uma frase na internet, falava bem assim, internet em algum lugar, não sei. Demorei 20 anos
para fazer sucesso da noite pro dia. E quando eu li aquilo, eu não entendi. Foi como assim, né? O que essa pessoa quis dizer? E aí depois a gente continuou trabalhando. Aí quando a gente, um tempo, me lembrei dessa frase, assim, um tempo depois, aí que você vai fazendo sentido, né? Então, assim, a pessoa ficou 20 anos para construir um legado de uma empresa, de um serviço, de um propósito. E aí alguém chega e fala, nossa, mas da noite pro dia? Como assim? Não tinha esse prédio aqui, mas da noite pro dia, menino. Essa conversa, né, que eles falam. Aí você vai ver a história da pessoa. Então, 20 anos atrás, eu fiz um curso, e aí eu montei uma mentoria, sei lá, ou eu comecei a fazer entrega. Aí, de repente, com 20, é claro que ele trouxe o número que aconteceu pra ele, mas pra você pode ser 15, outros pode ser 30, outros pode ser menos, mais, não sei. Mas é assim, então não é da noite pro dia, tem uma construção. Pode perguntar, se é em qualquer pessoa que tem uma história sólida, honesta. Tem paciência e constância. Pergunta a história dele, como é que foi. Não foi assim, rápido, né? Pode ter sido que algum produto ou serviço se destacou mais rápido, aparentemente, mas quantos outros deram pouco certo ou não deram certo para esse acontecer? Então, tentativas e assim é o caminho, né? Com certeza. Eu tenho um quadrinho lá na Cindy Law que tem uma frase que eu acho que coroa muito bem o que a gente está falando de todo esse assunto. É justo que muito custe o que muito vale. Então, assim... é muita frase que essa mulher... É justo que... Muito custe o que muito vale. Ixi... Muito vale, ok, anotado, tô aula com a Larissa. Então, assim, se é muito caro pra você, se vale muito pra você, você não vai achar que vai ser fácil conseguir chegar lá. Tem todo um percurso e o mais importante que as pessoas querem chegar lá, mas elas não querem percorrer este caminho, elas não querem passar por toda a trilha de obstáculos. E às vezes... a gente precisa passar porque a gente tem as experiências, como você me perguntou no início, o que eu faria diferente. Eu não tinha experiência na época, então não sabia fazer nada. Comecei com a cara e com a coragem, e com uma câmera, com o celular. Então, a gente precisa ir passando, a gente precisa errar muito. Eu acho que a gente aprende muito mais no erro do que no acerto. A gente aprende muito mais com o cliente que vem dar um feedback não tão legal, não tão bonito quanto aquele cliente que só elogia. Então, a gente precisa disso para poder crescer. Entenderam, né? Em breve, professora lá no canal. No canal daquela de lá. Mas assim, pra finalizar a nossa fala aqui, eu quero deixar pra você aqui, além de agradecer a sua presença, a sua doce presença, né? Doce. Vocês entenderam, né? Doce, contém ironia, né? Ironia. Essa doce presença parabenizar mais do que isso, parabenizar mesmo, porque o pouco que eu pude acompanhar de uma forma mais distante é uma história muito bonita, é uma história uma história crescente, né? Eu acredito que deve ter sim, né? Porque a vida do empreendedor ela é assim, mas ela tem uma crescente positiva. É isso que eu acho que traz, e eu acredito que você inspire, tenha inspirado e ainda vai continuar inspirando mais e mais pessoas, jovens, e jovem, gente, não é sobre idade, tá? É sobre mentalidade, entendeu? Maturidade não tem nada a ver com idade, mas trazer pessoas para essa maturidade empreendedora, para essa sagacidade, para essa vontade de fazer as coisas acontecerem. E eu adoro te ver, toda vez que eu vou numa feira, eu vou lá atrás de você, eu vou te abraçar. Quando eu vejo tua marquinha de longe, assim, eu já vou atrás, né? Porque eu acho, é sempre muito bom estar com você, ter uma energia boa, alto astral, bacana, sabe? Um olhar leve sobre as coisas. Então, mais do que agradecer por você ter aceitado o convite e ter dado certo a gente estar aqui juntas hoje, te parabenizar e que você continue sendo essa mulher aí, ó. Ai, gente, obrigada. Que irradie. Ficou até... Que inspire, né? E que busque, né? Que você traz, eu acho legal que você traz desafios, você traz produtos novos nas feiras.
você cria um negócio diferente, um design diferente, brincadeiras com a internet para engajar. Então, eu acho muito legal essa sua pegada, sabe? De inovar, de fazer acontecer. Então, eu só quero agradecer mesmo. Eu que agradeço pela oportunidade, gente. Eu nunca tinha falado sobre empreendedorismo. Eu até cheguei aqui e falei, gente, o que eu vou falar? A gente sempre pensa que nunca tem algo a acrescentar para o outro, mas eu acho que todo mundo conversando percebe no outro que sempre tem algo para acrescentar. Então, obrigada. Às vezes a gente precisa desse olhar do outro para entender que somos mais, somos tudo. Essa história é incrível. Obrigada. Gratidão. Gratidão, família, conexão delas. Gratidão eu que agradeço. A todo mundo que nos acompanha no canal. Se você não se inscreveu, se inscreva nesse canal. É muito importante para nós. Curta. Nós estamos aí quase no episódio 100, eu não sei. Nós estamos próximo do episódio 100, me perdi agora. Então, valorizem, porque aqui tem história de mulheres incríveis, histórias que inspiram, histórias que motivam e muito aprendizado sempre. Sim, com Gratidão, certeza. Nicole, por nos acompanhar hoje, Hugo Farias e toda a equipe aí da Casa Rosa. E até um próximo momento. Tchau!